Na Flórida Central, 2 homens tentaram a sorte pegando um filhote de jacaré de um lago, quando a mãe, estando próxima, decidiu o contrário. Com a ajuda de uma rede, um dos homens se aproxima da água e consegue pegar um filhote de jacaré. Ele tenta tomar o controle dele para mostrá-lo à câmera quando o inimaginável acontece. Tendo fugido a tempo, o homem tenta comentar sobre a situação, mas a mãe jacaré, irritada, infelizmente não terminou de provar seu ponto. That says everything. Did you hear that little noise that we made? Get the out of here. We gotta get out of here, man. Agora, temendo seriamente por suas vidas, os 2 homens decidem pegar seus equipamentos e deixar a área com rapidez antes que algo ruim aconteça. Na Austrália, um grupo de turistas desavisados teve um encontro com um crocodilo de água salgada que não saiu como esperado. Todos pegam as suas câmeras, animados, depois de avistar o predador nadando em direção ao barco. Na esperança de dar um show, o guia turístico pendura um saboroso pedaço de carne sobre o predador e tenta várias vezes chamar sua atenção. O que acontece a seguir não é o que ele realmente esperava. And then they'll sort of stay away. Os turistas pararam de gravar e seguiram o dia normalmente. Em um rio na Flórida, um pacífico homem estava pescando em sua prancha de stand-up quando o encontro normal com jacarés rapidamente piorou. Na primeira metade do dia, o homem parece estar aproveitando o seu tempo no rio e até consegue pegar alguns peixes com sucesso. Infelizmente, as coisas tomam um rumo inesperado quando ele vê um jacaré nadando bem à sua direita. Alligator, you scared the piss out of me. Get out of here. Oh. Com o predador agora vindo em sua direção, ele não tem outra escolha a não ser lutar por sua segurança. Hey. Beat it, son. Holy you are ready to fight. Ele tenta remar para longe, mas o animal infelizmente se recusa a recuar tão fácil. Bro, he is trying to square up. Hey. I swear to God, if you bite my paddleboard, I'll be pissed. Get out of here. Com o jacaré agora de volta à água, o homem agarra esta oportunidade e imediatamente rema enquanto ainda pode. Um grupo de amigos acabou sendo o infeliz alvo de um crocodilo bem grande e agressivo também. Inicialmente, eles começam a gravar depois de avistar o predador empurrando sua cabeça para fora da água, bem ao lado do motor do seu barco. Tentando evitar qualquer confronto, eles tentam se afastar do jacaré quando ele, infelizmente, decide que não os deixará ir embora tão fácil assim. Ainda chocados com o que está acontecendo, os homens continuam dirigindo quando o animal volta novamente para mais. Go, Mike. Mike, go. Finalmente, o jacaré decide deixar os homens em paz e eles simplesmente se afastam completamente. Danny e seus amigos do canal do YouTube Swamp and Stomp estavam em uma viagem comum de caça ao pato lá na Flórida, onde realmente não esperavam que acontecesse algo. Depois de algumas horas de caça bem-sucedida, eles avistam um enorme jacaré comendo um dos pobres patos que foi abatido mais cedo. Como eles estavam prestes a sair de qualquer maneira, o homem que filmava tenta atravessar o pântano para chegar à sua canoa do outro lado.
mas o predador faminto se recusa a deixá-lo ir tão facilmente. Após seu primeiro tiro de advertência, o homem continua a caminhar de volta para sua canoa, quando percebe que a fera insistentemente ainda o segue. É quando ele decide disparar seu segundo tiro para realmente impedir que o animal perigoso chegue mais perto. Ele desiste de suas esperanças para uma boa refeição e para de segui-lo. Você pode ver o tamanho absurdo do jacaré enquanto ele passa por ele em sua canoa. Digamos apenas que você não gostaria de uma coisa dessas perto de você. A expedição pacífica de canoagem de alguns homens rapidamente se transformou em um pesadelo quando seu encontro aparentemente comum com crocodilos se tornou uma situação de risco de vida. Enquanto remava no rio estreito, o homem que gravava pula de medo depois de avistar uma enorme cabeça de crocodilo saindo da água ao longe. Right there, big, huge. Ele aumenta o zoom para capturar o tamanho do animal, quando de repente ele desaparece de volta na água turva. Coming around. It's coming this way. A câmera para de gravar e o que acontece em seguida, infelizmente, permanece um mistério. Na América do Sul, alguns turistas em um barco fizeram com que seu guia tentasse alimentar alguns crocodilos famintos quando o inimaginável aconteceu. Depois de avistar os predadores do outro lado do rio, eles decidem dar uma olhada mais de perto e estacionar o barco na margem. Ao contrário do que a maioria faria, o guia pula na água com um pedaço de frango nas mãos e tenta provocar os crocodilos a se aproximarem. Yeah, I got this. Ele chama a atenção deles e começa a alimentá-los bravamente de perto, enquanto os turistas aterrorizados são forçados a assistir. Wow, that's loud. Agora, temendo por sua segurança, ele pula de volta no barco, mas ainda tenta continuar o show. Infelizmente, a gravação da senhora não está pronta para o que acontece a seguir. Sentindo que já viram bastante, o grupo decide ligar o barco novamente e deixar os crocodilos sozinhos, antes que alguém se machuque. Em um rio na Flórida, dois irmãos alugaram um caiaque, na esperança de ter um dia relaxante, quando o inimaginável aconteceu. No início, tudo parece estar indo perfeitamente, pois ambos parecem estar aproveitando o tempo remando ao redor da água. Infelizmente, as coisas tomam um rumo um pouco brusco quando o homem que está gravando vê algo escondido na água perto deles. I'm touching him. That's awesome. Felizmente para eles, o jacaré não parecia querer nenhum problema, mas eles ainda assim decidem remar por precaução. Enquanto passeavam de caiaque no rio Nilo Branco do Uganda, estes turistas azarados tiveram que lutar por suas vidas contra um crocodilo feroz. Assim que o vídeo começa, vemos os homens batendo violentamente na superfície da água com seus remos de caiaque numa tentativa de espantar o predador. Acreditando que o animal se foi, o grupo de turistas deixa de bater na água por um momento, mas rapidamente se arrependem da sua decisão. Quando o remo se perde na briga, outro membro do grupo lhe entrega rapidamente outro para continuar a luta.
Felizmente, para os turistas, o crocodilo volta para baixo e nada, deixando-os comemorar a sua vitória. Enquanto pescava tarpons em um campo de golfe na Florida Keys, um homem recebeu o maior ataque cardíaco da sua vida quando menos esperava por ele. No início, tudo parece bem, o pescador se dedica ao seu negócio, aparentemente sem perturbações. Do nada, a câmera vira para a direita e as coisas tomam um rumo extremamente brusco. Escondido na grama, a poucos metros do homem, está um enorme crocodilo esperando para atacar. Alright, well, that's a crocodile over there, so I'm gonna get out of here. Depois de avistar o predador, o pescador assustado sai imediatamente correndo, mas eventualmente volta para mostrar ao predador os seus telespectadores de longe. Here's a crocodile. It's lying on the ground like a crocodile would. Not sure, he probably sees us. Tendo visto o suficiente, ele felizmente deixa completamente aquela área para continuar pescando em outro lugar. Um homem australiano estava com alguns amigos perto de um rio, na esperança de se divertir. Tendo amarrado uma corda a um galho de árvore, ele se prepara para se balançar nas águas aparentemente seguras. O que aconteceu a seguir pode chocá-lo. Por sorte, o crocodilo perdeu sua mordida. Agora, em estado de choque, o homem imediatamente nada de volta à margem e sai da água o mais rápido que pode. Não tenho dúvidas também de que este dia o marcou para a vida. Enquanto andava de bicicleta por uma trilha na Flórida, um homem encontrou um enorme jacaré que, infelizmente, não parecia muito feliz em receber uma visita. Depois de avistar o predador à distância, o homem começa a se desviar por trás, na esperança de obter algumas imagens bem interessantes. Christ, he's big. And he's not afraid of me at all, because he's so big. I can't even pass him on the trail. Come on, move. Agora, a poucos metros do enorme animal, ele tenta assustá-lo para fora da trilha. Wonder what he's doing out here. Come on, move. Move. I don't know if gators are known for their hearing ability. Com o jacaré ainda frustrado com sua presença, o homem frustrado torna-se um pouco mais agressivo com a sua tonalidade. I know these things can turn around like really fast. Now it's hissing at me. It's pissed. Come on. Arr. Agora, desesperado por uma solução, ele decide tentar algo diferente. All right, I gotta touch him. It's preordained I've gotta touch a massive alligator. Go on, gator. Não tentando arriscar mais sua segurança, ele decide voltar para sua bicicleta e passa cuidadosamente pelo terrível predador. Perto de Grand Harbor, Texas, o youtuber Jordan Armacost decidiu levar sua cadela Aria em uma emocionante viagem de caiaque. Mal sabia ele que aquelas águas estavam infestadas de jacarés famintos. Enquanto remava ao redor do lago, o homem imediatamente puxa seu cachorro para longe da borda quando vê a cabeça de um jacaré saindo da água. Provavelmente esperando a chance de pegar a pobre Aria. Arya, come here. Arya, come here. Come here. Come here. I for real think that was a gator right there. Ele tenta deixar a área, mas é mais uma vez forçado a puxar sua cachorra de volta depois de ver outra cabeça de jacaré. You better stay on here, girl. Sit down. Sit down. Oh, Arya, stay.
Stay. Agora, temendo pela vida dele e de Arya, o homem vira ao caiaque e rema o mais rápido que pode para longe desses predadores perigosos. Eu espero que ele não volte para lá com o seu cachorro tão cedo. Blue Springs, Flórida, um homem e sua esposa saíram numa emocionante aventura de snorkeling que tomou um rumo muito inesperado. Originalmente, o dia começa bastante bem, pois ambos parecem estar se divertindo explorando o fundo do lago. Em algum momento, no entanto, o homem vê o que parece ser um jacaré escondido nas sombras bem na sua frente. Devido ao fato de não ver muito claramente, ele começa a nadar corajosamente ao redor do predador por alguns minutos, na esperança de captar algumas filmagens aí mais convincentes. Depois de algum tempo, porém, o homem sente que já viu o suficiente e finalmente decide nadar completamente para longe da área. Uma instalação de vida selvagem, um homem desavisado percebeu que estava sendo perseguido depois de avistar um crocodilo do Nilo sorrateiro olhando para ele bem na água. Na esperança de obter uma reação, ele decide provocá-lo, jogando um graveto na água. Crouching down is very stupid near the water's edge. Felizmente, ele decide poupá-lo disso e apenas volta para o rio escuro. O youtuber australiano Lastcast Lewy e seus amigos estavam pescando perca gigante quando pegaram algo que ninguém esperava. Depois de finalmente encontrar o local certo para pescar, um dos caras, quase que de imediato, pega algo que parece estranhamente pesado. Yeah, good fish. Good fish. What do you got? What? Bro, that's big. What just happened? What just happened? Big. Is it It just kicked and then just stopped. Eles finalmente começam a ver bolhas flutuando para o topo, o que os leva a suspeitar do pior. Look at the bubbles. Oh, that's a cross. Oh, look at the bubbles, man. Bro, no, don't pull it up. Don't pull it up. Don't pull it up. Holy shit. Look at that! Oh, bro. Tendo provavelmente comido o peixe que foi originalmente capturado, o crocodilo agora tem a isca de pesca completamente presa em sua boca. Recusando-se a arriscar ferir o animal, os meninos decidem que tentarão cortar a linha de pesca o mais próximo possível de sua boca. Holy man. Orgulhosos de si mesmos, eles apenas seguem em frente com o seu dia como se nada tivesse acontecido. Este vídeo intenso começa com este homem gravando seu entorno antes de balançar a corda na água com a sua câmera na mão para captar tudo. Por alguns segundos, tudo parece bem, e o nadador continua gravando a água limpa até que isso acontece. Imediatamente, o homem assustado nada rapidamente para a costa e felizmente consegue escapar a tempo. O youtuber John Meslin e seu filho Cameron estavam no lago local, tentando ter uma sessão de pesca divertida, esperando que tudo saísse como planejado. Enquanto Cameron pega seu primeiro peixe do dia e tenta exibi-lo com orgulho para a câmera, você já pode começar a ver as ondulações à distância do jacaré faminto que se aproxima. And it was on its, oh crap, it was slipping out of my hands, and so it's heavy. Felizmente, o garoto se vira no último segundo e percebe o perigo iminente.
Acho que ambos sabem o que teria acontecido se não tivessem visto o predador a tempo. Em Oak Island, na Carolina do Norte, um grupo de agentes da fauna silvestre e da polícia foi trancado com um jacaré de 3 metros de comprimento e tentaram capturá-lo. Veja como as coisas aconteceram. Quando a câmera começa a gravar, vemos o animal com uma coleira muito longa sendo puxado para fora de uma área residencial por 3 policiais. I mean, what the heck? Did they just come out? I guess. And the gators in their yard? Enquanto o animal faz o seu melhor para tentar escapar, os homens continuam o puxando e, quando o têm onde querem, dirigem o carro para pegar um enorme compartimento metálico. Looks like he's got something in his mouth. Yeah, right? That's what I was thinking too. Após conseguirem um compartimento, os bravos policiais são mais uma vez forçados a lutar contra o predador, que se recusa a entrar sem resistir. Eventualmente, os especialistas altamente profissionais conseguem conter o réptil e o transportam para o seu veículo com a esperança de introduzi-lo na natureza. Em Burkina Faso, um cinegrafista pagou o preço por se aventurar um pouco perto demais de um crocodilo impaciente. Este perturbador vídeo começa com o turista atrás da câmera, avistando um crocodilo descansando na margem e se interessando por ele. Na esperança de ver mais de perto, a pessoa por trás da câmera dá alguns passos para mais perto, surpreendendo assim o predador e levando a um evento aterrorizante. O vídeo termina abruptamente durante o ataque, por isso não sabemos o que aconteceu em seguida. Um homem da Flórida, em um simples caiaque, encontrou um enorme jacaré que não parecia muito feliz em receber uma visita. No início, ele pega sua câmera depois de avistar o animal na água, a apenas alguns metros de distância dele. And I drifted over a shadow right here. I'll show you what it is. This is about a 7 or 8 foot alligator that I'm actually about to drift right over, and it's pretty scary. Infelizmente, seu barco começa a afundar lentamente em direção ao predador, o que agora o leva a começar a se preocupar com sua segurança. Oh, hope he doesn't freak out. Agora, a poucos centímetros de distância, o animal intimidador dá alguns passos para trás, mas acaba parando para se manter firme. O homem deixa o barco passar por cima dele e fica ali sentado, incrédulo. O youtuber australiano LastCast Louie e seu amigo decidiram que era um dia perfeito para sair e pegar alguns peixes. Depois de chegar a uma ilha, eles começam a procurar na esperança de encontrar o local perfeito. Então eles se deparam com um lago isolado e decidem se estabelecer lá por um dia. Depois de várias tentativas, eles finalmente conseguem pegar um peixe, mas infelizmente lutam para tirá-lo da água com segurança. Leon's hooked up to a barrel. Decent size. Don't snap that, Drag it along. Walk it. We've got to be so careful of crocs right now. If we're not careful, there's going to be a croc that's going to come and grab us soon. À medida que Lewis se aproxima da água para pegar o peixe com uma vara, você consegue ver de maneira clara a cabeça de um crocodilo aterrorizante aparecendo e olhando para baixo. Ainda ilesos por qualquer um dos predadores, eles colocam os peixes de volta na água e tentam pegar mais alguns. Alguns minutos se passam quando Louie vê as bolhas de um crocodilo nadando em sua direção, provavelmente esperando sua chance de atacar. Just there. I don't know if you can see the bubbles. I'll try to zoom in. There's definitely a croc making its way across here, straight towards us. So creepy. E então, ambos percebem que ficar lá é muito arriscado e decidem encerrar o dia. Eu não posso nem começar a explicar a sorte que esses dois tiveram.
dois amigos em uma viagem de pesca aparentemente tranquila se colocam involuntariamente em uma séria situação de risco de vida. Durante a primeira metade do dia, os homens passam casualmente seu tempo pescando em vários pontos e até mesmo conseguem capturar uma perca gigante. Eventualmente, eles viajam para o seu ponto final e rapidamente percebem que esses peixes, infelizmente, não são a única coisa que estão aí nessas águas. Apesar de estar cercado por vários grandes crocodilos de água salgada, o homem que registra ainda tenta continuar com seus negócios quando, de repente, decide olhar para trás dele. Entendendo o perigo da situação, ele continua pescando cuidadosamente por apenas mais alguns minutos e acaba decidindo encerrar as coisas para seguir em frente com o seu dia. No rancho na Flórida, o youtuber Blue Gabe estava montando armadilhas para lagostins com seus filhos, quando chegou perto demais de um pântano aparentemente seguro. Não esperando que nada de ruim acontecesse, eles passam o dia normalmente e conseguem colocar algumas armadilhas em lagoas próximas, evitando qualquer problema. Em algum momento, eles se deparam com um pequeno pântano e decidem que pode ser um bom local para colocar uma armadilha também. So I think I'm going to come over here and put this trap right here, which is a little shallow, but I want to just put it right there. What the? Oh my God! You think I'm joking? My drone's right there watching me. We never knew she was there. Ainda em estado de choque, ele consegue recuperar sua armadilha com segurança e passa a se mover pela poça na esperança de localizar o jacaré com seu bastão. I just rubbed the stick the whole length. She must be tucked up in that back corner. Oh God! There she is. Agora, temendo pela segurança de seus filhos, ele decide que seria melhor para todos se eles continuassem o dia em outro lugar antes que alguém se machucasse. Enquanto desce um rio de canoa, uma garota é atordoada por uma interação bastante bizarra entre seu corajoso barqueiro e um enorme crocodilo. No início, a viagem é bastante tranquila, mas assim que ambos o avistam, um enorme crocodilo se aproximando em uma velocidade alarmante, as coisas tomam um rumo mais intrigante. Laju banget. Laju banget. Kenapa kamu? Sana, di sana. Ayo, apa-apa, ayo. Dideriskan ya, habis berjemur. Ao chegar à canoa, o predador se vira e parece começar a nadar para longe, mas felizmente volta alguns segundos depois para fazer um lanche. Cuacuain dulu. Nah, teman-teman, berdoanya teman-teman juga mungkin ini. Tadi kami ke muara ini memang menuju ke tempatnya Putri. Nah, sekarang sudah bertemu. O corajoso homem continua alimentando o enorme animal com suas próprias mãos por algum tempo, quando as coisas tomam um rumo assustador. Masih makan? Depois de acabar com sua cesta de carne, o barqueiro se despede de seu amigo recém-descoberto e continua sua viagem. Em Silver Springs, Flórida, dois homens em uma calma aventura de caiaque se arrependeram de ter remado tão perto de um enorme jacaré. A princípio, eles avistam que parece ser um jacaré mais jovem, cuidando de seus próprios negócios, à direita do barco. Eles passam por ele normalmente e olham para a esquerda. Por algum motivo, o homem decide abaixar sua câmera na água, e isso bem ao lado do predador. Ele infelizmente consegue puxar suas mãos com segurança e começa a filmar a enorme fera, enquanto ela começa a se aproximar do seu barco. Temendo por sua segurança, os homens decidem desacelerar a remada e apenas deixar o jacaré nadar sozinho. No Rio Negro da Jamaica,
um grupo de turistas testemunhou o impensável quando o seu corajoso guia turístico tentou alimentar pessoalmente um crocodilo faminto. No início se passam muitas horas dirigindo pelas maravilhosas águas jamaicanas sem que nada de doido aconteça. No entanto, as coisas rapidamente se tornam mais interessantes quando eles avistam a cabeça de um crocodilo saindo da água e decidem atraí-lo para mais perto. Com um enorme predador a apenas alguns metros de distância do barco, o guia turístico continua a dar um espetáculo, jogando mais comida na água. Eles passam os próximos minutos admirando o tamanho do crocodilo, mas, eventualmente, sentem que já viram o suficiente e decidem ir embora de vez. Rio no Arkansas. Um jovem sem suspeitas rapidamente se arrependeu de ter saído de caiaque por conta própria quando, infelizmente, foi perseguido por um enorme jacaré. Antes de tudo, ele parece bastante otimista sobre o dia e começa remando lentamente em torno de uma área pantanosa onde nada realmente acontece. Ele acaba indo para o lado mais profundo do rio e muito rapidamente percebe que algo está saindo da água à distância. That's a pretty big alligator, dude. Oh my god. I mean, that thing's head alone looks really big, and I just saw a little bit of his back come out of the... Oh my god, you can see it there. Oh my god, what the f*** am I doing right now? Se sentindo um pouco curioso, o jovem decide remar um pouco mais de perto do grande predador e captar algumas filmagens melhores. Now y'all can see him a little bit better here. Boom, there he goes. I mean, that's all he's been doing whenever I get a little bit closer. He just kind of goes under like that. Oh, he just came back up right there. Holy crap, this is insane, dude. Não tentando arriscar sua segurança, ele deixa aquele jacaré em particular sozinho e simplesmente prossegue com sua expedição completamente em outro lugar. Ao explorar o Parque Nacional de Everglades, na Flórida, um casal decidiu fazer uma rápida aventura de stand-up quando vivenciam algo inesperado. No geral, tudo parece estar indo de acordo com o planejado, e eles aparentam estar aproveitando o seu tempo todo no lago agradável. Porém, o clima muda rapidamente quando o homem vê uma sombra misteriosa na água ao lado dele. Right next to the stick on the right side, he's underwater. Be careful. He's big. Depois de alguns minutos remando ao redor, ele finalmente consegue ter uma visão clara do jacaré. Yeah, I'm a little scared. You see him? He's looking at me. I am too close. Em uma tentativa de obter uma foto clara do predador, ele corajosamente abaixa sua câmera na água várias vezes, mas não consegue capturar nada bom. Sentindo que já viram o suficiente, eles tentam remar, quando o jacaré, infelizmente, tem outros planos. See you later, crocodile. Oh, he's moving. Uh-oh. He's moving. You saw that? Agora, temendo por sua segurança, eles decidem deixar completamente a área e, de maneira segura, saem completamente ilesos.